perdeu a batalha. Ele perdeu a guerra. Essa aí é. Ele perdeu, sabe por quê, irmãos? Onde Jesus chega, Satanás tem que ir. Onde Jesus chega, Satanás ele tem que bater. Na hora da palavra, irmãos, o inimigo se levanta bem. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Veja, deixa os olhos. A gente só vai agradecer ao Senhor Jesus. Só temos só agradecer. Fiquei tão feliz porque eu cheguei lá no hotel, na igreja. Eu não vi ninguém zangado. Porque Deus estava no negócio. Deus estava conosco e está. É muito motivo de estar feliz e alegre. Né, irmãos? Então a gente só vai agradecer. Né? Muitos queriam estar aqui, mas não estão. Muitos queriam estar no meio de nós, mas não estão. Mas o Senhor disse, eu sei e conheço os meus. Os meus eu separei, eu escolhi. Nós estamos aqui porque o Senhor nos concedeu. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Só vamos agradecer. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Santíssimo Deus, soberano Pai que está nos céus. Meu Deus, meu Pai, nessa hora. Nesse momento, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Só o Senhor Deus, só Deus é o Senhor. Meu Deus, que nessa manhã, Senhor, feliz. Nós só temos a te agradecer por tudo, Senhor, que foi feito em nossas vidas, em nosso meio. Pai, que nessa hora, meu Salvador, o Senhor possa perdoar nossos pecados, perdoar nossas dívidas, nossas ofensas, as nossas transgressões, a nossa falta de desobediência, Pai. Que o Senhor não venha contar, Senhor, e não venha olhar para nossas fraquezas e iniquidades, mas vem olhar para nós, meu Pai, com olhar de misericórdia. Meu Senhor, meu Salvador, olha aí o teu povo, Pai. Olha os teus filhinhos, as tuas filhinhas, meu Deus, te agradecendo. Eles estão, Senhor, clamando, eles estão pedindo. Senhor, tem pessoas aqui que chegou aqui, Senhor, mas tá, meu Senhor, aleluia. Cada um com seu problema para o Senhor resolver. Oh, Pai, mas tem confiança em Ti, porque o Senhor chegou primeiro, Pai, para desfazer das obras do diabo, as obras de macumbaria, bruxaria, toda seta, toda magia negra. Meu Deus, vai quebrando o laço, vai quebrando o arco, vai quebrando a laço. Meu Pai, saqueia o inferno nessa manhã, vai desfazendo das obras, Pai, satânica, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio, meu Pai, no teu poder. Onde tem um crente clamando, Pai, ao Filho, o Senhor se faz presente. Anavastunai, meu Deus, meu Pai, vai tocando nos seus filhinhos. Meu Deus, vai tocando em tuas filhinhas. Eu peço a Ti, Pai, bênção de emergência. Bênção de emergência, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, vai quebrando agora o jugo. Vai desfazendo, Pai, de todas as enfermidades, de todas as maldades. Livra, meu Pai, o nosso povo, o nosso familiar, o funcionário, do homem perverso, do homem malfeitor. Vai queimando agora, Pai. Vai desfazendo agora, meu Pai. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Vai queimando onde do Pai. Vai enviando o teu exército de anjos. Meu Deus, meu Pai. Este povo que se humilhar, se pega, aleluia, e se arrepender dos seus maus caminhos, então virei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Meu Deus, faz isso, Pai. Nós antes era pecador, mas hoje nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Meu Deus, toma isso, Senhor, em tuas mãos. Pessoas, Pai, que veio nessa viagem com problema em seus corações. Pessoas vêm nessa viagem
você chegou, papai. Ai, meu Deus do céu, cuida eu. Ai, 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 não se preocupa. Tem pessoas aqui que o Senhor manda te dizer, não se preocupa com os teus, porque dos teus cuida Deus. O teu projeto está nas mãos do Senhor. Meu Deus, toma, Senhor. Toma a primazia nesta manhã. Toma a primazia nesta tarde. Toma a primazia nesta noite. Meu Deus, fica conosco. Dá vitória. Em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar na palavra, logo o hino, irmãos. Sabe uma coisa? Aleluia. Que o nosso Deus, Ele não desiste de você. O meu povo aqui eu comprei. E veio meu filho para comprar com preço de sangue. Possa você desistir, mas o meu Deus, Ele não desiste de nós. E Satanás, os demônios, os inimigos das nossas almas, Ele não quer o que está em você, Ele quer o que está dentro de você. Ele quer tomar o que está dentro de você, a fé, é a comunhão com o Senhor. Mas o Senhor diz que dele, os dele, ninguém toca. Ai daquele que toca nos peitos do meu ungido. Ai daquele que toca nos peitos dos meus escolhidos. Porque eu comprei com preço de sangue. Aleluia, não tem preço. A sua vida não tem preço, irmãos. A sua alma não tem preço. Você não tem preço. A sua família não tem preço. Olha, irmãos, o Senhor manda te dizer que a sua família não abre a mão. Porque jamais Deus vai abrir mão de você. E quem negar sua família, aleluia, é mais do que infiéis. Irmão, a primeira vez que eu estou vindo aqui, mas o Senhor manda te dizer, não abre a mão da tua família. A tua família é projeto de Deus. E quem tem projeto de Deus não pode morrer. E se tem, aleluia, na tua família, e você sabe que tem promessa, vai dormir tranquilo. Porque o Senhor, Ele já pagou o preço por você. Amém? Aleluia. Ele mora acima de tudo, além do universo. Mas pra te ajudar, sempre está bem perto. Montes e vales atravessam por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido. sabe levantar um ego caído. E as forças do mal Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, mas o meu Jesus conhece. Se algum problema, Eu sou agora. fale com Jesus. Fale com Jesus. Se a escuridão da angústia Tomou sua estrada. Ele faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir, Ele está aqui. pode chorar, Ele vai consolar. Ele entende seu plano, E atende. pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é justo e fiel. Mas o impossível se torna possível pra te abençoar. só Jesus pra te Ajudar. Eu não conheço você, nem sei sua história. Se algum problema, Eu sou agora. fale com Jesus. Fale com Jesus. Ele está aqui na igreja. Escuridão da angústia Tomou sua estrada. Você faz de tudo, luz e não vê nada. Ele Ele é a luz. Ele é a luz.
te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Só Jesus pra te ajudar. Quando os médicos disseram que meu filho não tinha mais jeito, irmãos. Quando os médicos chegou e disse que o que ele tinha feito, já tinha feito. Ia arrancar o braço dele. Aleluia. Meu filho estava com tanto problema. E ali o Senhor chegou e disse assim: eu estou aqui. Naquele leito do hospital, meu esposo saiu, cabisbaixo, ligando para a mãe dele, dizendo: Felipe já está nas últimas horas. Eu sei que Felipe dessa não vai sair. Irmãos, o crente que anda certo com Deus, o crente que anda puro com Deus, Deus cuida dos teus. Quando eu vi o meu filho, que o médico falou, e ele gritava de dor, e eu peguei e falei com o Senhor: Senhor, eu entrego a vida do meu filho, faça segundo o teu querer. Minha mãe dizia em vida que ela está viva. Que filho, ele não morre no poder da mãe, de junto nem nos braços. Esse meu Deus, se meu filho está penando porque estou aqui, estou sofrendo, console meu coração e faça segundo o teu querer. Mas conforta o coração do pai dele, Senhor. Envia o anjo lá agora. Mas, Senhor, faz agora, que eu já não aguento mais. Eu 5 filhos. O caçula sempre a gente tem mais cuidado, né, irmãos? Aquele que dá mais trabalho. Aquele que você diz que não tem mais jeito. Aquele que você chega e diz assim: não aguento mais, não suporto mais. É aquele ali que o Senhor tem pressa. É aquele ali que o Senhor tem promessa. Você diz: aquele homem não tem mais jeito, eu vou largar. O Senhor manda dizer: tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tem jeito sim. Tem jeito. E ali o Senhor chegou. Quando eu falei pro Senhor que podia levar ele. E ali o Senhor chegou e disse assim: ó, serva minha, falou comigo. Se eu levar seus inimigos, vai dizer: cadê eu? Se eu levar seus inimigos, vai aplaudir a sua derrota. Eu sou o Deus que vou fazer seus inimigos aplaudir a sua vitória. Eu sou Deus. Eu sou. E ali eu cheguei e disse: irmãos, Senhor, onde está o meu pecado? Onde está o pecado? Aleluia, do meu esposo, por meu filho sofrer tanto. Não conhecia a irmã aqui hoje. Aleluia, estou aqui no ônibus, mas pouca pessoa eu conheço. Pela primeira vez. E me sinto feliz porque eu conheci a primeira vez. E fui bem recebida, eu e todos que vieram, né? Estamos juntos e me alegrei com isso. E ali a irmãzinha da Assembleia de Deus, com chinelinho vaiana, com roupinha velhinha, entrando naquele hospital no CHR. E eu disse assim: pronto, Senhor, o Senhor vai levar. E quando o Senhor, eu abri a Bíblia, eu não entendia, porque quando nós estamos atribuídos, não entende a glória de Deus. Nós não dobramos o joelho, só tem lágrima para chorar. Quando nós dobramos o joelho, nem palavras temos para falar com Deus. Mas o Senhor disse assim: eu estou aqui. Mesmo que você só converse com as lágrimas, mas eu estou aqui. É nas suas lágrimas que eu estou escutando o teu gemido. E ali, o Senhor, Deus vai usar essa irmã para falar comigo. Uma irmã da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Bem vestida, bem arrumada, mas Deus disse assim: ó. E ali a irmã preocupada com o neto dela não falou comigo. Eu fiquei tão sentida, porque eu pensei que Deus ia falar. Quando veio essa irmã, na tarde, que saiu todo mundo de alta e só eu fiquei. Nem comida eu comia, irmãos. E meu filho lá gritando de dor: arranca minha perna, mamãe, que eu já não aguento mais. 2 anos de idade. Os médicos saíam chorando. E ali o Senhor, eu tinha que ficar porque eu sou filho, mas eu não estava sozinha.
E ali, irmãos, quando a irmã entrou naquele hospital e disse: olha, tem pessoas aqui que estão passando pelo mesmo processo. Deus chamou você para uma grande guerra. Mas nesta guerra que guerreia ele, viu? Na peleja que peleja ele. Mas não olhe para ninguém, só olhe para Jesus. Irmãos, quando o irmão Carlos chegou para mim, ele estava aí na esposa, disse: irmã, só olhe para Jesus. E deu força, irmão, nessa viagem. Porque esse Senhor, tantas coisas que ele está vendo nos últimos dias, Deus não mudou. Jesus não mudou, a doutrina não mudou, continua sendo a mesma. Quem está mudando é os crentes. Irmãos, mas o Senhor manda dizer que Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Porque Ele é Deus. Ele é homem para que me nem é filho do homem para que se arrependa. Amém? E ali o Senhor, quando ela entrou, ela chegou para mim e disse: e assim naquela agitação, entrou, saiu. E ali, na última vez, ela veio: você aqui com seu filhinho estou. Ela, assim, irmãos, Deus, é essa que eu vou usar. Toda séria, abriu a Bíblia, que estava na cabeceira, que não podia entrar no hospital, a Bíblia pegava aquela pequenininha, o Novo Testamento. Esse pronto que ele vai usar e vai dizer a ela: vou levar. Quando ela abriu a Bíblia, irmão, que ela fez: esse pronto, Jesus, pronto, o Senhor vai levar agora. Jesus, o Senhor só trouxe. E quando ela leu a Bíblia, ela disse: Deus vai curar. Oh, glória a Jesus. Deus vai curar. E dessa enfermidade Ele não vai morrer. Aleluia. E aí ela chegou, o maior parte foi essa, quando ela chegou para mim e disse assim: olha, mas Deus manda te dizer, cadê as almas na vasta? Que está lá embaixo, que viu você, mas você não quis ir. Muitas almas desceram à sepultura através de uma palavra sua para ser salva. E não foi pedido do que o Senhor dissesse: eu vou levar o meu filho. Cadê as almas que estão procurando você? Uma palavra tua e não estão achando. Olha, irmãos, hoje a gente se preocupa com o nosso próximo. Quem olha para mim e para você, até mesmo de rosto feio, mas não está olhando para Jesus, a gente, irmãos. Se no lugar onde você está não está bem, fuja para outro canal, o Senhor disse: fuja dela, povo meu, mas não largue Jesus. Amém? E ali, irmão, louvado seja Deus, o Senhor disse: só aquela irmã disse: olha, a partir de agora, só cante vitória, que eu estou dando mais uma chance. O que eu coloquei em tuas mãos, recebe. Alabastonai. E eu estou curando. E ali, irmão, chorei tanto, com um dor na garganta, porque o Senhor não quer que você pare. O próximo quer, o inimigo quer, mas Deus não quer. Prossiga. E ali, irmão, quando eu saí dali, a primeira coisa, e o médico disse: mãe, você vai casar e vai voltar aqui para o hospital para ficar com seu filho. Eu disse: doutor, eu vou sair daqui por essa porta com meu filho e não volto nunca mais aqui. Amém. Até o dia de hoje. Glória de Deus. Aleluia. E quando eu saí, irmão, foi a primeira coisa que me deram foi o cargo de obreira. Esse não, irmão, não, pastor, não querer. Não é eu que estou dando, é Deus. Aí eu me lembrei que meu filho poucos dias estava no hospital e o que ele colocasse eu não ia rejeitar. E ali eu peguei o cargo, irmão, já há 18 anos no ministério. Hoje eu tenho 30 anos no ministério, né, irmãos? E ali eu recebi. A única coisa que eu corro até hoje é dirigir, né, irmãos? Quando o pastor Rubens, ele estava ali no retiro, ele foi o primeiro que quis me levantar a pastora. Eu nunca quis. E de lá pra cá, muitas oportunidades. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho que abraçar os meus membros. Eu tenho que abraçar, dar amor, sorrir, chorar se eu estou com eles. E muitos estão
Então, irmãos, só uma aparência. Irmãos, mas o Senhor naquele dia ele vai pedir. E quando ali o pastor Rubens chegou e falou, para poder receber esse cargo, esse pastor, meu esposo está desafastado, meu filho muito no hospital. E se eu pegar o cargo e não puder ir um dia, 2 dias na igreja, aí o que é que o Simão vai dizer? Que eu abandonei. E a obra do Senhor é crescer e multiplicar, não é só na fé. Tem que crescer em tudo. E quando o Senhor disse, perto tu me ama mais do que esse, apresentar minhas ovelhas. Deus mandou apresentar o que é dele. As ovelhas não é nossa, é de Deus. E naquele grande dia ele vai requerer. O meu medo é esse, irmãos. E Deus curou meu filho do câncer. Do câncer, irmãos. Suspeito. Hoje, médico, aleluia, louvado seja Deus. Ele não chegou e disse assim, que ele, quando fez esse exame, ele está bem. O câncer morreu no corpo do meu filho. Eu suspeitei mais o pai dele, mais meu esposo, medicamento. Ele tomava Indexorea, ele tomava fenobarbital, ele tomava Indexorea, ibuprofeno, dipirona, vários medicamentos, DAOS. E hoje a gente suspendeu tudo. A única coisa que está ele é o ácido fólico. É uma vitamina que até eu tomo. E nós não usamos a tua fé. Mas Deus, nós estamos aqui. É uma viagem. Mas Deus não quer a gente aqui sentado. Deus quer a gente guerreando. Porque Deus quer olhar bem a você, porque Ele conhece o teu e o meu coração. Os nossos pensamentos. E Ele sabe quem ama as almas de verdade. Muitas viagens eu faço com o irmão Carlos, a esposa dele, a irmã Val. E ali eu vejo, sabe por que eu me ajudo? Eu e minha esposa, porque a gente vê a sede de ganhar as almas. Então, irmãos, faça o mesmo. Não olhe para ninguém não, que Jesus está voltando. Abra as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. E o verso 7. Né, irmãos? Muitas vezes eu posso dizer a vocês assim, que esse ano de 2016 vai ser bênção, vai. Mas vai ser coisas terríveis. E eu e você vai contemplar. Aleluias. E o Senhor diz, cada ano que vem, a vida do Senhor, coisas boas não vêm. Porque o mundo, irmão, está aí. Ele quer lançar muitos lá no inferno. E muitos que estão na presença do Senhor. Muitos que estão em nosso meio, estão brincando de ser crente. Mas o diabo não brinca de ser diabo. Aleluia. Então nós temos que se unir, irmãos. Não deixar o diabo roubar de mim, de você, a nossa coroa. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo, aleluia, 3. É uma palavra muito conhecida. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Que diz assim, né, irmãos? Quem achou, diga amém. Eu não estou sentindo que o microfone está pegando, mas estou aqui na boca. Louvado seja Deus. Está saindo? Amém. Que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso. Diz o que é santo e o que é verdadeiro. E o que tem a chave de Davi. E abre, ninguém fecha, ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Aleluia. Ninguém pode fechar, tendo pouca força guardar-te a minha, e não negaste o meu. E eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venha e adore postando-os aos teus pés, e saiba que eu te amo. Amém. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação. O que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Meu Deus e meu Pai, que está a tua palavra que foi lida nesta manhã. Meu Deus, traz uma palavra não que nós queremos ouvir, mas que precisamos de ouvir. Meu Deus, fala no meio da tua igreja, Pai. Fala no meio do teu povo, Pai. Pai, onde tiver uma pessoa enferma, que o Senhor possa curar através da tua
Se tiver alguém aqui para receber a bênção, ainda não recebeu, que o Senhor possa entregar, Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, fala que o teu povo ouve. Fala que a terra se cala. Em nome de Jesus. Bate palma para Glória Jesus. a Deus. Jesus está aqui em nosso meio. Você crê que Ele está aqui? Eu tenho certeza que vocês creem. Porque se não cresce, você não estava aqui. Amém? Aleluias. Irmão, a palavra que nós acabamos de ler no livro, irmão, aleluia, passagem no livro do Apocalipse. É um livro que eu mais gosto, irmãos. Aleluia, de ler e meditar. Que é a passagem, né, que o Senhor fala, que dá ao João uma grande revelação. É por isso que chama o livro da revelação de João, para mostrar as coisas que nos últimos dias está para vir, o que está para acontecer e o que está acontecendo. O Senhor, quando Ele fala, irmãos, aleluia, da igreja de Filadélfia, é uma igreja que muito sofreu e que sofre até hoje. Aleluia. A igreja, irmãos, que tem amor, uma igreja, irmão, que é sofrida, mas não é bem recebida. Uma igreja que abraça, mas não é abraçada. Uma igreja, irmão, que sofre, mas não tem ninguém para o seu consolo. Aí o Senhor pega João e diz: olha, João, diga assim, eu sei as tuas obras, eu sei a tua paciência. Aleluia. Eu te amo. E o Senhor diz: que estava sentado na sinagoga de Satanás, porque o Senhor fala. Muitos que dizem que é, mas não é. Muitos que dizem que fala, mas não faz. Muitos que dizem, aleluia, são os mentirosos. E o Senhor diz: há uma diferença. Os que me servem e os que não me servem. Os que é meu e os que não são meu. Olha, João, sou eu vindo buscar uma igreja eleita, uma igreja amada, mas diz a ele: mesmo sofrendo, mas eu estou com ele. O que o Senhor quis dizer, irmãos? Os que estão sentados na sinagoga de Satanás, saiba que eu te amo, mesmo mentindo, mesmo errando, mesmo adulterando, mesmo, irmão, caluniando, mesmo, irmão, fazendo tantas coisas que não convém do Senhor, mas o Senhor diz: arrepender. Deus está falando nesta manhã: arrepende, que eu sou o teu Deus. Eu não conheço muitas pessoas aqui, mas o Senhor quer resgatar. Um no meio dos teus, e a vida está do mesmo jeito. Irmãos, Deus, quando Ele mandou João escrever o livro do Apocalipse, passou essa revelação. E quando João disse, viu o cordeiro, que não havia cordeiro, viu tanto pecado que estava lançado neste mundo. E o Senhor disse: olha, João, derramei o meu sangue, mas esse povo me louva com os lábios, mas o coração está afastado de mim. O coração está afastado de mim. Mas eu sou Deus, João, que eu vou ter que entrar com, aleluia, fazer e permitir a situação para saber que eu sou Deus. Mesmo que você descanse e diga que Deus não está te vendo, mesmo que eu diga que o meu pecado não está indo até Deus, como as suas orações, aleluia, sobe como fumaça e chega até o trono de Deus. Glória a Deus. Os pecados também fedem nas narinas do Senhor. Aleluia, Deus. E Deus, nesta manhã, Ele manda para mim e para você. João estava naquele deserto, irmãos. Não havia ninguém para socorrer ele. João estava como morto naquele deserto. Deus pega você para levar você onde você não quer ir. Ele lhe mostra o que você não quer ver. Puro para Eclesiastes, quando o Senhor diz: vai, Ezequiel, está aí a porta do tempo, que foi eu também que o Senhor deu a visão terrível. Deu visão como estava a
disse dentro da casa do Senhor. Aleluia. Vai, João, sai da porta do templo. Sai de dentro do templo. Vem pro lado daqui, ó, da igreja, que eu vou lhe mostrar como está o meu templo. Está vendo coisas lindas, bonitas, louvores. Tantas coisas bonitas, né, João? Sai agora do meu templo, que eu vou te mostrar, Ezequiel, o que está acontecendo. E quando Ezequiel saiu, o Senhor levou ele até o lado do templo. Abre esta parede. Mas, Senhor, como eu vou abrir? Abre, não é você que vai abrir, sou eu. Só tu pode esses ossos reviver, profetiza. Só coloca a tua mão, vai cair a parede. Quando ele colocou a mão, a parede desabou. Havia uma porta. E nessa porta, ele abre essa porta. Quando ele abriu, estava lá todo o pecado de Israel. Aleluias. Irmãos, o que está vivendo nos últimos dias, não é para eu e nem você olhar para nada. Olha só para Jesus. Olha só para o Senhor. O pecado chega lá em cima, ó. Chega lá em cima fedendo. Aleluia. Tem um dia determinado por Deus para mim e para você. Eu sei das tuas obras. O Senhor está dizendo que Ele conhece as tuas obras. As obras do santo Ele conhece. As obras também dos sujos também Ele conhece. Então, irmão, louvado seja Deus, o Senhor está falando. Eu sou o Deus que dá revelação a João. Eu sou o Deus que guarda o meu povo. Eu sou o Deus, Senhor, disse, eu repreendo e castigo todas a quem eu amo. Aleluias. Se a gente está, irmão, passando por dificuldade nessa vida, é porque o Senhor nos ama para a gente descer mais, buscar mais. O crente tem que ser manso e humilde. Tem que ser alegre. Mesmo sofrendo, mas tem que ter paz. Mesmo sofrendo, tem que ter felicidade no seu semblante. Chegou, irmão, a ver esse irmão. Satanás, até o seu sorriso incomoda ele. Porque ele não sabe quando você passa fome. Ele não sabe quando você está alegre. Ele não sabe quando você está triste. Ninguém sabe. Só vê o seu sorriso. E que Deus me continue assim, irmãos. Então o que Deus está falando para mim e para você nesta manhã. Que Ele conhece as nossas obras. Ele nos ama porque Ele é Deus. Ele ama, irmãos. Nosso Deus, Ele ama o pecador. Abomina o pecado. Mas o Senhor diz que quem é limpo se limpe mais. E quem é sujo se suje mais. Irmãos, estamos em 2016. O número 6. Né, irmãos? Como tem, né? Louvado seja Deus. O número da besta é 666. Mas tem que cumprir a palavra. Esse mundo vai ser abalado. Esse mundo vai estar em treva. Mas os que é de Jesus brilha e gera uma grande luz. A luz de Jesus não pode apagar em nossas vidas. As obras do Senhor não podem apagar em nossas vidas. Temos que ser um servo, irmão, conhecido, não desconhecido. Onde a gente chega e ser ali o homem de Deus. Ali é o homem de Deus. Amém, irmãos? Minha bênção, a tua bênção está em tuas mãos. Depende de mim e de você. Aqui tem 10 pessoas em nosso meio. Que o Senhor manda te dizer. Do jeito que você sai da tua casa, tu não vai achar a tua casa do jeito que tu saiu. Tu vai achar a tua casa. Que Deus está trabalhando lá dentro do teu lar. Aleluia. 10 irmãs que estão em nosso meio. O Senhor tem guiando lá a vitória para 10 irmãs. Amém? Aqui tem pessoas que o Senhor, 5 pessoas que o Senhor manda te dizer. Descanse no Senhor. Tira a ansiedade. Que o Senhor, o que Ele tem de fazer, Ele já falou que vai fazer. Ele vai fazer porque Ele é Deus. Ele vai fazer, irmãos. Agora tem 20 pessoas aqui que o Senhor manda te dizer. Desce rápido e se arrepende rápido. Porque o Senhor está dando novas chances para você. Depois não diga que o Senhor não avisou. Irmãos, eu sou uma mulher. E se meu Senhor que o Senhor manda falar, eu falo. O que meu Deus manda falar, eu falo. O que o Senhor manda revelar, eu revelo. E o que Deus manda revelar, eu não revelo. Sabe por quê, irmãos? Eu estou aqui para exaltar o homem e decepcionar o meu Deus. Estou aqui
vai fazer segundo o mandato do Senhor. Aleluia. E o Senhor manda dizer: os crentes têm que vigiar. Tem que vigiar. 2017 vai ser coisa boa, não. Não vai ser coisa fácil, não. Vai ser dias trabalhosos. Mas o Senhor manda te dizer que dos dele Ele cuida. Dos dele, irmãos, não vai ser abalado. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque Deus, nesta manhã, Ele manda para mim, dizer a mim e a você: primeiro, louvado seja Deus, 2º de janeiro, Deus está fazendo novas coisas na nossa vida. Ele manda dizer que está assinando uma nova história para a nossa vida, a nossa família. Alguém da nossa família, o Senhor está hoje. Tem pessoas aqui que o Senhor disse assim, que você chegou para o Senhor e disse que não ia mais orar em prol daquela pessoa que está te dando mais trabalho, que você já cansou. O Senhor manda te dizer: ora, orai, cuidai, porque ali é filho de Abraão, é filho da promessa. A vitória vai chegar. Aleluia. Não fique pensando que vai morrer, que o nosso Deus, você pediu tanto, clamou tanto, nosso Deus vai deixar morrer, porque Ele não vai. Ele não é assassino para matar ninguém. Ele é para dar vida. E os seus inimigos vai ver a vitória em suas mãos. Porque se você parar de orar, parar de buscar, parar de clamar, a frieza vai chegar na tua vida. Sabe por quê? Porque quem paga preço é eu e você, querido irmãos. Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Ame a tua família, irmãos. Ame a tua família. Aleluia. Quando teve, aleluia, ali o encontro de casais, eu amo muito meu esposo, mas pessoa, mulher, homem, que viaja muito,